uma casa de governo, onde sei que tem sido gerado muitos homens, muitas mulheres de Deus aqui, amém? Então eu quero que você aumente a sua expectativa no que Deus vai fazer nos próximos dias através dessa igreja, amém? Não através dos homens, mas através do que Deus está deixando sobre os homens, amém? Irmãos, essa noite a briga vai ser boa, amém? Olha para o seu irmão e fala assim: você tem juízo, vai embora, irmãos. Que você ficar até o final, Deus vai pegar você essa noite aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou com o time completo, amém? Hoje eu vim com o time completo. Estou com a minha esposa, com as minhas filhas. Para quem não me conhece, sou o pastor Anderson. Pastorei uma igreja em César de Souza, Ministério Eclésia. E minha esposa, Taíla. Se coloque de pé, amor, para o pessoal te ver, vai lá. Amém? Taíla, irmãos, ela é a mulher mais feliz do mundo, amém? Que casou comigo. Glória a Deus. Brincadeira, irmãos. Aleluia. Tenho 3 filhos, 2 meninas que estavam aí, o Andrezinho que está ali. Tem um casal de calopsia também. E tem uma sogra também, irmãos. Glória a Deus. Amém? Sinto que Deus ele vai gerar algumas coisas em nós essa noite. Glória a Deus. Irmãos, quantos saíram de casa essa noite com muita fome e muita sede de Deus? Diga glória a Deus. Deus vai aumentar a nossa fome e a nossa sede por Ele essa noite. Então, quanto mais você elevar a sua expectativa essa noite, mais Deus vai superar a sua expectativa, amém? Quanto mais você se submeter a uma palavra, quanto mais você tiver fome e sede, mais você vai receber de Deus. Porque isso não depende de quem vai pregar, não depende de um ministro do louvor, amém? Não depende de um ministro da palavra, depende da sua fome, da sua sede. Então essa noite, enquanto eu orava antes de vir para cá, eu falava: Senhor, coloca semente sobre as minhas mãos para que eu possa lançar semente. Porque existem 2 tipos de pregadores, amém? Aquele que dá semente, aquele que dá pão. A Bíblia diz que Deus ele dá pão ao que tem fome e semente ao que semeia. Agora o pão ele mata uma fome momentânea, amém? Quando você está com fome, você vai num restaurante, você sacia a sua fome. Mas quando você quer mantimento, você vai num supermercado, irmãos. E quando você vai num supermercado, você leva para sua casa o mantimento, para que você possa preparar. Então aquilo que eu vou falar essa noite, irmãos, vai guardando aí no seu coração, leva para sua casa e começa a cultivar aquilo, amém? Eu oro para que Deus pegue algumas pessoas aqui essa noite, inclusive eu, amém? Um avivamento é bom quando você acorda de madrugada chorando, arrependido por algumas coisas, irmãos. São dias de arrependimento. Eu acredito, pastor, que nesses dias a igreja está começando a entender e desfrutar do que é o reino dos céus na terra. Porque no reino dos céus você vive uma dimensão que você não vive aqui na terra. No reino dos céus você começa a experimentar momentos de cura. Então eu sinto que Deus vai curar algumas pessoas essa noite, amém? Deus vai curar algumas pessoas no âmbito físico, no âmbito na sua alma. Algumas curas na sua alma vai acontecer essa noite. Algumas cicatrizes que foram geradas em você, Deus vai curar em você essa noite, para que através das suas cicatrizes possa sair poder para curar outras pessoas, amém? Então algumas áreas que vocês foram tocados, que nós fomos tocados no passado, Deus está trazendo essa noite um bálsamo, um refrigério, para que através das nossas feridas outras pessoas possam ser tocadas. Então não perca aquilo que Deus quer fazer no seu coração nesses dias. Irmãos, nós estamos entrando em tempo onde não vai mais dar para fazer qualquer decisões, amém? Como o pastor ministrava, nós vamos ter que fazer algumas coisas que vão nos custar alguma coisa. Algumas não são mais tempo de decisões fáceis, amém? Não tem mais tempo para decidir fácil, irmãos. Então, aquilo que Deus pedir para você, aquilo que Deus falar para você, escute a voz do Senhor, irmãos, e cumpra aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu vou perder, irmãos, é aí que fica bom, amém? É quando eu e você começa a perder algumas coisas que nós começamos a entrar numa dimensão em Deus. Porque Deus não nos abençoa somente quando Ele nos dá alguma coisa, mas quando Ele tira de nós alguma coisa também, amém?
Sempre que Deus tira alguma coisa de mim, Ele me abençoa, porque Ele começa a guardar o meu coração de mim mesmo. E nesses dias Deus está levantando homens e mulheres com o coração voltado para Ele, que vão trabalhar na retaguarda, amém? Alguns homens que vão guardar o seu coração, e você vai guardar o coração de algumas pessoas. Algumas pessoas vão chegar diante de nós nesses próximos dias, desesperadas com alguns problemas. Nós vamos falar: calma, filho, calma, calma, que eu sei onde isso vai concluir, porque eu já passei por isso. Porque lembra, Deus vai curar a sua cicatriz, para que através de você outras pessoas sejam curadas. Então deixa Deus começar a agir no seu coração e mudar algumas coisas. Irmãos, nós temos medo, falava isso com a minha esposa de vir para cá. Nós temos medo de dar tudo para Deus. Quantos acham que é fácil dar tudo para Deus? Levante as mãos. Obrigado pela sua sinceridade, irmãos. Não é fácil. Não é fácil dar tudo para Deus. E nós temos medo de dar tudo para Deus, por quê? Porque se nós demos tudo para Deus e der errado, o nosso prejuízo vai ser menor. Então a gente tem medo de entregar tudo para Deus, porque vai que dá errado, e aí pelo menos eu não gastei tudo. Irmãos, isso é uma imaturidade nossa, porque se nós de fato entregarmos tudo para Deus, não tem como não dar certo. Se você entregou tudo para Deus, irmãos, acabou, vai dar certo. Sabe por quê? Quando Ele tem tudo de você, você não atrapalha mais Ele. Quando você entrega, fala: Senhor, a minha vida agora está sob o seu controle. Tudo que há em mim, todo recurso que há em mim, seja ele financeiro, seja ele espiritual, ele pertence a ti. Nada vai dar errado na sua vida. Então não guarde reservas diante de Deus. Um casal que guardou algumas reservas lá no Novo Testamento, na igreja de Atos, como que eles terminaram? Não guarde reservas, libere tudo para esse tempo. Libere tudo que há em você para esse tempo, para essa geração, para essa igreja, para esse bairro, para essa cidade. Libere tudo que há em você. A Bíblia fala lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre a terra, amém? Gênesis capítulo 1. E a terra era vazia e sem forma. E quando o Espírito de Deus ele paira sobre a terra, ele identifica que ali havia um vazio. E quando ele identifica que há um vazio, ele começa a criar algumas coisas. Irmãos, sempre que Deus passar por mim e por você e ver um vazio em nós, Ele vai começar a criar. Então libera. Quanto mais você libera, mais você vai receber de Deus nesses dias. Não guarde reservas. Não leve mais para casa as sementes que Deus liberar sobre a sua vida. A semente tem que ser plantada. Só que nesses dias alguns homens estão comendo a semente. As palavras que Deus liberar para você, toquem outras pessoas, irmãos. São dias de tocar em outras pessoas. São dias de liberar aquilo que há em você. Deixa o rio que há em você fluir nessa noite, irmãos. Você não é uma represa, amém? Você é um rio. Jesus falou que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se tem alguém aqui que acredita em Deus, em Jesus Cristo, irmãos, deixa o rio de Deus fluir de você. Deixa a unção tocar em você. Deixa o rio fluir na sua casa. Daqui a pouco, daqui umas 3, 4 horas, nós vamos terminar o culto, amém? Aleluia, vocês estão com fé, irmãos? Não, o culto não vai terminar daqui 3, 4 horas. O que termina é a reunião, amém? O culto continua na sua casa. O culto ao Senhor precisa continuar na sua empresa amanhã de manhã. O culto ao Senhor precisa continuar na sua escola amanhã. A reunião acaba, mas o culto não acaba, porque escuta, o Espírito habita em você e aonde você está, o reino se movimenta. E aonde o reino se movimenta, alguma coisa extraordinária acontece. Então, irmãos, aumente a sua expectativa no amanhã, porque amanhã, quando você entrar em algum ambiente que Deus te levar para lá, através de você o rio vai fluir. Só que para isso você vai ter que liberar. Deixa o rio fluir, irmãos. Deixa a essência que existe em você sair como um aroma suave, irmãos, para essa geração. Homens que precisam agora não somente de mais um sermão bem pregado, exegeticamente correto nos seus 3 pontos teológicos. Irmãos, o que precisa agora é de cartas vivas. Homens que vão falar: olha para mim, porque meu estilo de vida é um estilo de vida que agrada ao Senhor. Uma carta, quando você envia uma carta, ela sempre tem o quê? Um destino. Mas para que ela seja enviada por um destino, você tem que escrever lá o quê? A origem dela, da onde que ela saiu. Escuta, Deus vai usar algumas pessoas nessa igreja como cartas vivas nos próximos dias.
E para isso Deus vai fazer você entender de onde você veio, qual é a sua origem. Porque quando você entende o que você carrega, quando você é bem resolvido com você mesmo, você entende que a autoridade que existe em você, irmãos, ela é capaz de mudar qualquer circunstância. Ah, pastor, mas aonde eu estou lá é difícil. Não, irmãos, não existe lugares difíceis, amém? Existem lugares que ainda não conheceram a glória de Deus. Não existe cidade difícil, não existe lugar difícil. Não, meu emprego lá, pastor, lá é difícil. Não é difícil, irmãos. Existem lugares que ainda não conheceu a glória de Deus. E quando você descobre a sua origem, você pode ser enviado para um destino, irmãos. E como vocês estão falando nesses últimos dias, uma geração de flechas, amém? Uma geração de flechas que vão alcançar um destino, mas vão reconhecer a sua origem, da onde saíram. Efésios capítulo 1 diz o quê? Que nós somos eleitos nele antes da criação. Então vocês que são flechas, nós que somos flechas, nós vamos compreender nesses próximos dias de que o céu não é apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós viemos do céu. E quando você entende que você veio do céu, irmão, você carrega uma autoridade em você, amém? Existe uma autoridade sobre a sua vida. Existe um legado. Então não dá mais, irmãos, para parar em algumas coisas. Escuta, o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde devemos chegar. Aquilo que nos trouxe até aqui hoje não é mais o suficiente, não dá mais, irmão. Nós vamos ter que agora submeter algumas novas coisas. São dias de acentuar aquilo que existe de bom em nós, de acentuar aquilo que existe de bom em você e começar a ativar algumas coisas que estavam paradas. Não dá mais, agora são dias de intensificar, irmãos. São dias de ir para cima mesmo e falar, não, nós vamos mudar a circunstância onde nós estamos. Para isso Deus vai acentuar aquilo que você tem de bom, vai dar mais sabor para aquilo que você carrega de bom em você. E aquilo que estava parado, essa noite Deus vai ativar você. Alguns ministérios que estavam parados aqui, Deus vai ativar essa noite. Deus trouxe você para cá essa noite. Não, pastor, eu vim sozinho. Não, você não veio sozinho, você veio para cá porque você foi atraído pelo amor que Ele tem por você. Algumas pessoas que Deus trouxe para cá essa noite vão ser clicadas, irmãos, e ativadas por um tempo profético e apostólico que a igreja tem entrado nesses dias. O que é o tempo profético e apostólico? É você entrar num ambiente profético. Não é um ambiente profético que nós vemos aí muito tempo pregado, essas profetadas, não estou falando disso, irmãos. Um ambiente profético, um homem e uma mulher que andam em autoridade, que aonde ela chega, ela faz uma leitura do ambiente, ela entende o que Deus quer dela naquele lugar. Então quando você anda, hoje é um culto profético, é um culto para você entender o ambiente que Deus quer te conectar. E quando você entende, você precisa agora manifestar. Aí é o apostólico, você recebe de Deus a revelação e você põe em prática. Revelação, é falado muito de revelação nesses dias. Agora a palavra revelação é uma junção de duas palavras. Revelar uma ação. Ou seja, quando Deus te mostra o que Ele quer de você. Como diz meu pastor, tu está pego, nego. Quando Deus mostra para você o que você tem que fazer, acabou, não tem lugar, não dá para fugir. Você pode mudar de cidade que Deus vai atrás de você. Você pode mudar de país que Deus vai atrás de você. Se você descobrir o seu chamado na terra, nada vai parar você. Agora é tempo de agir, irmãos. São tempo de a gente começar agora a olhar e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero isso, então vamos trabalhar para isso. Não dá mais para nós sentarmos em um ambiente e esperar as coisas acontecer. É tempo de nós juntos, irmãos, entendemos o ambiente que estamos entrando e trabalhar em função daquilo. Amém? São dias, olha para o seu irmão e fala assim, são dias de reconstrução. Deus vai reconstruir algumas coisas em nós. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4. Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo,
antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Escuta, se Deus chamou você, irmãos, não é pelas forças da sua palavra, amém? É pela graça. É pela graça. Pastor, mas eu não tenho estudo, não tem problema. A graça, ela coloca Salomão no trono. Salomão foi filho de um homem assassino, de uma mulher adúltera. Irmãos, a graça coloca Pedro em um ambiente de autoridade depois de ter traído Jesus, amém? A graça coloca homens comuns como eu e você para construir grandes plataformas num ambiente. Se eu pudesse explicar a graça ou definir a graça, eu falava isso esses dias lá na igreja, eu falaria que a graça ela é complexa e ao mesmo tempo ela é simples, amém? E por ela ser tão simples, nós não entendemos a simplicidade do reino. Nós queremos deixar tudo muito difícil. Não, pastor, tem que complicar. Não tem que complicar, irmãos. A graça ela é complexa e ela é simples. Ela é tão simples que um dia Jesus, antes de ser preso, estava em um ambiente com os seus discípulos. Chega Judas com um monte de soldado. E como que Judas traiu Jesus? Ele foi e ele deu um beijo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha que mostrar quem era Jesus naquele lugar. Porque Jesus era tão simples que se parecia com gente. Escuta, não é pecado você ser gente. O pecado é você querer ser Deus, amém? Você ser gente, sentir falta de um abraço, se sentir simples, não é pecado, irmãos. Agora o pecado é quando você acha que você é Deus e você não quer mais andar na simplicidade. Escuta, igreja, vamos voltar para a simplicidade. Não é mais aquela visão de um... Imagina se fosse naqueles dias Jesus, irmãos, com alguns apóstolos que existem na nação hoje. Nada contra o ministério apostólico, porque eu trabalho uma plataforma apostólica, amém? Mas imagina naqueles dias, esses grandes apóstolos chegando em grandes carros importados, com grandes roupas. Irmão, Jesus era simples, mas ele era, mesmo na sua simplicidade, ele era inexplicável. A graça não dá para explicar. É só você fazer, é só você, irmão, não dá para você entender a graça se você não desfrutar da graça. Se você não sentir a graça. O texto continua, versículo 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você dirá tudo que eu lhe ordenar. Escuta, vocês que são flechas, aonde Deus mandar vocês, vão e liberem a palavra. Escuta, não negociem o que Deus liberou para vocês. Guardem, preserve. Pastor, são dias de preservar o que vocês carregam. Não dá mais para negociar. O que Deus mandou vocês fazer, vão e façam, independente do que vão falar, do que vão dizer, do que vão pensar. O que vocês carregam é para uma geração como essa. O que nós carregamos são para uma geração como essa. Então libere aquilo que Deus colocou em vocês, aonde vocês estiverem. Versículo 8: não tenham medo deles, pois eu estou com você para protegê-los. Choro, caçaramas. Não tenham medo, para cima, gente. Não para. Versículo 9: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Versículo 10: veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e plantar. Espírito Santo, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Senhor, nos leva para esse lugar de entendimento, de compreensão essa noite, Pai. Espírito Santo, se mova sobre nós e em nós, ó Pai. Pai, que não seja palavras vãs, ó Pai, simplesmente lançadas ao vento, Pai, mas palavras que gerarão vidas em nosso coração, em nossa família, Senhor. Abra, Senhor, o entendimento de cada um aqui essa noite, Pai. Que nós possamos entregar, Senhor, o nosso coração e submeter a nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda a palavra do Senhor, irmãos, bem forte. Irmãos, esse texto ele nos traz uma realidade.
aonde que Deus fala: eu dou a vocês autoridade sobre os reinos e nações. Para o quê? Para você destruir, para você estragar algumas coisas que foram feitas por alguns outros homens, amém? São dias de nós destruirmos algumas coisas. Ele fala: eu dou a vocês autoridade para destruir, para arruinar, para despedaçar. Irmãos, é chegada uma autoridade nesse tempo para a igreja brasileira para destruir algumas coisas que foram plantadas por algumas plataformas que não foi sobre o fundamento de Cristo antigamente. Nós somos chamados mesmo para ser uma geração que vai destruir alguns princípios, irmãos, que não foi fundamentado sobre a palavra de Cristo. Então nós somos chamados sim para ser pessoas que vão ir para alguns ambientes e destruir algumas coisas. E quando eu falo destruir algumas coisas, não é aquela visão de vou bater na igreja. Não, irmãos, a noiva, ela tem um dono, ela não precisa apanhar, amém? Ele sabe como conduzir ela. Não é mais a gente subindo nos púlpitos e pregando uma palavra para bater na igreja, não, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja tem problema? Tem. Aliás, a igreja não tem problema, amém? A igreja não tem problema, porque o problema da igreja não é ela, é eu e você, amém? A igreja, ela é santa, ela é linda, mas eu e você que estragamos a igreja. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, Ele nos ama como a noiva dele, porque nós somos a própria igreja. Então foi dada uma autoridade nesse tempo para a igreja entender que nós somos chamados para destruir, para arruinar, para esmagar algumas coisas. Mas depois que você faz isso, depois que você destrói, o texto fala o quê? Agora é para plantar e edificar. São dias de um trabalho de remidor, amém? O remidor, ele vai na frente, abrindo um caminho para que os outros possam vir com ele. E quando você é um remidor, o seu trabalho vai ser o mais difícil, amém? Porque imagina, vamos conjecturar, imagina aí com a sua mente santificada, irmãos. Você para num ambiente onde tem um grande matagal, assim, uma grande plantação, assim, bem difícil de você tirar ela dali. E você vai ali com foice tirando. E no meio do caminho tem alguns perigos, amém? Pode vir alguns seres que não estavam esperados ali. Pode vir algumas cobras ali para tentar pegar você. Aí você dá aquela desviada, ufa, quase. Aí você continua, não, vamos remir um caminho. É tempo de remir, você está destruindo um ambiente. Só que quando você destrói um ambiente, outras pessoas vão passar por aquele lugar com mais facilidade, amém? Então aquilo que foi difícil para nós construirmos, outras pessoas vão começar a caminhar sobre o que nós construímos. Porque Deus, Ele é um Deus geracional, é um Deus do gerúndio, é um Deus indo, fazendo, indo. Não é um Deus que trabalha por uma pessoa, é um Deus que trabalha por uma geração. É um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então a obra, o que Deus quer construir não pode parar em você, amém? O que Deus quer construir em você, alguma pessoa vai ter que, depois que você passar por aquele lugar que foi difícil, irmãos, alguém vai passar, uau, mas está tão bonitinho aqui, alguém já preparou. Você fala, foi eu que preparei. Foi difícil passar por ali, irmãos. E nesses dias Deus vai jogar algumas pessoas, irmãos, em um lugar para você remir. Não tem como, não dá para fugir. Deus vai jogar você e eu, irmãos, às vezes numa piscina com um jacaré lá dentro, amém? E aí quando você vê um jacaré, o que você faz na piscina? Você nada mais rápido. Aí você, uau, cheguei lá do outro lado da piscina em um tempo recorde. Aí fala, uau, você é um vitorioso. Vitorioso nada, irmãos, eu tinha que correr porque tinha um jacaré lá dentro. Não teve escolha, eu tive que nadar, irmãos. E Deus vai nos levar para esse tempo, irmãos. Não são dias mais de parar e observar o que Deus está fazendo. São dias de entrar na movimentação do reino dos céus, para contemplar aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Então vamos remir um caminho. Nós vamos ter que destruir algumas coisas, alguns fundamentos, irmãos, que não foram Deus que fez. Mas depois que você destruir, não dá para falar, eu sou um justiceiro. Porque sabe o que acontece com o justiceiro? Ele acaba preso sozinho, irmãos. Não, nós não somos justiceiros, nós somos remidores. Os remidores preparam um caminho, falam, pode vir, gente, já preparei. Os seus filhos vão experimentar aquilo que você fez. A sua família vai ter que provar daquilo que você fez. A sua geração vai ter que provar do que você fez. Então é mais difícil o trabalho do remidor. Só que depois que o remidor entende o processo, ele passa por aquilo. Irmãos, quem que é lembrado mais? Aquele que passa sobre uma ponte ou aquele que construiu a ponte? Não, irmãos, é quem construiu. Então o remidor, ele vai ter um lugar diferenciado. Vai ser mais difícil.
Como a minha esposa fala, para pessoas extraordinárias, tratamentos extraordinários. Ah, pastor, está difícil. Então calma, porque é aí que Deus vai gerar em você um caráter, para que Ele possa fazer de você uma referência, para que Ele possa fazer de você um modelo para algumas circunstâncias. Então deixa Deus passar você pelo fogo, irmãos. Deixa Ele cuidar de você no fogo, amém? Porque existe uma palavra na Bíblia que não tem como fugir. Essa profecia não dá para fugir, pastor. Quando passares pelo fogo, não é tipo assim, um dia, talvez, eu vou passar pelo fogo. Não, você vai passar, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo, e pela fé apagaram o quê? O poder do fogo. Eles não apagaram o fogo, eles apagaram o poder do fogo. Então você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. O fogo vai refinar você, amém? Você vai sair de lá mais bonito, irmãos. Alguns incômodos servem para deixar a gente mais bonitinho. Eu falava ali pro Alisson, na filmagem dá uma caprichada para ver que fica um pouquinho mais bonito. Ele falou, não dá, pastor, não tem jeito. Irmãos, alguns incômodos gera pérola em nós. Aqui vocês sabem qual que é o processo para ser gerada uma pérola. É um grãozinho de areia que vai numa ostra lá embaixo, bem no fundo do mar, e começa a gerar um incômodo naquela ostra. E passa-se os anos, aquele incômodo vai ficando mais dolorido. Mas depois que está doendo bastante, aquele incômodo virou uma pérola. Alguns incômodos em nós vai gerar pérolas, amém? Agora, irmãos, a pérola, ela não embeleza ela mesma, ela embeleza outra pessoa, amém? Mas não, pastor, eu tive que sofrer para deixar o outro mais bonito. Irmãos, Jesus sofreu para deixar eu e você mais bonitinho, amém? Diante do Pai. Então algumas pérolas que vão ser geradas em nós, Deus vai colocar eu e você em alguns outros ambientes. Deus vai lapidar algumas pessoas dessa geração como um diamante. E sabe qual que é a única coisa que consegue lapidar um diamante? É outro diamante. Não existe minério na terra que é capaz de lapidar um diamante, só outro diamante. Então Deus vai fazer de você um diamante, para que você possa lapidar outro diamante. E às vezes você vai ser usado para lapidar algumas pessoas, e você vai voltar só para o lugar da caixinha do cara que vai lapidar. Quem vai brilhar vai ser o que você lapidou. Talvez é ele que vai ficar lá, mas pastor, eu trabalhei por ele onde o cara chegou. Irmãos, existem diamantes que vão brilhar, e existem diamantes que vão fazer outros brilharem. Então entra nesse lugar, irmãos, como Mardoqueu que falou, não filha, vai você, Esther, eu vou ficar aqui na porta do templo, eu vou ficar aqui preparando um lugar para você. Agora só homens com um coração muito em Deus são capazes de fazer isso, irmãos. Deixar outro brilhar, deixar outro entrar nesse ambiente. E Deus vai fazer isso nesses dias, irmãos. São dias de nós construirmos alguma coisa, de plantar. Só dá para plantar algo novo quando é arrancado o antigo. Escuta, não dá mais tempo para uma geração que está pegada somente a um culto que vai tocar alguma coisa em coisas, que vai receber alguma coisa em prol da sua própria necessidade. Não dá mais para sustentar uma geração com coisas. Não é mais uma água ungida, não é mais um lencinho ungido que vai nos alimentar, igreja. Nós somos leão, e leão você não alimenta com alface, tem que ser carne da pesada, irmãos. Tem que ser um alimento sólido. Tem que ser um alimento sólido. Pastor, mas você não acredita que um lencinho pode curar? Eu acho que acredito, irmãos. Porque Jesus queria curar, ele cuspia no cara, hoje passava a mão ou só falava. Irmãos, Deus cura até hoje através de um lenço, amém? Só que isso não é uma doutrina, isso é uma manifestação. E você não pode fazer de uma manifestação uma doutrina, porque senão nós vamos gerar pessoas infantis na igreja, irmãos, que estão atrás de coisas. Não é coisa, irmãos. Davi declara no Salmo 27, está lá no Salmo 27, depois você procura. Ele fala assim: uma coisa só eu pedi ao Senhor, que é passar dia e noite em sua presença. Só existe uma coisa que eu e você temos que desejar: a presença dele. Mais nada nos tem que importar. E quando eu e você entrarmos nesse lugar de dependência, e aonde só quero ver você. É bom cantar isso, não é? Mas e aí, irmãos? E depois que as luzes se apagam, que o ambiente de glória vai embora? Não, o ambiente de glória não pode ir embora quando as luzes se apagam, amém? E nós temos o costume de apagar as luzes para ficar um ambiente mais gostoso, amém? Lá na igreja também a gente faz isso, irmãos. A nossa igreja também tem um fundo preto com uma luzinha azul, os irmãos conhecem lá. Só que não é o fundo preto e uma luzinha azul que traz a glória, irmãos. Não é uma luz apagada.
que traz a glória. É um homem bem posicionado, um homem, uma mulher com sede e fome do Senhor, que atrai. E nesses dias, sabe o que tem acontecido? Alguns homens têm gerado a glória e a unção. A unção você não gera. Não dá para gerar unção numa entonação da sua voz. A unção você não gera, a unção você atrai. E como que você atrai a unção? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Irmãos, quando eu comecei o meu ministério, eu queria ser aquele cara da unção. Sabe aquele cara da unção, pastor? Eu comecei algumas vigílias, irmãos. Eu amo vigília. Eu amo vigília, irmãos. Eu gosto de pular. Lá na igreja tem dia que nós temos um baile lá e começamos a pular. Irmãos, é muito bom isso. Só que isso não é o que nos alimenta, amém? E quando eu conheci Jesus, eu quis falar, eu quero ser um pregador de unção. E eu comecei por algumas vigílias de alguns grandes homens lá em São Paulo. E quando eu comecei a ver aqueles caras pregando, uau, a unção descia. Só que depois que eles desciam os púlpitos, eles iam pegar algumas irmãzinhas da igreja e saíam para atrair com a sua esposa com algumas irmãs. Aí de tanto eu procurar unção, irmãos, eu descobri que uns são e outros não são, amém? Eu descobri que tem cara que tem unção, irmãos. A unção você não gera, a unção você atrai. Como? Arrependendo dos seus pecados, a glória desce, irmãos. Tem dia que a gente está lá na igreja, irmãos, e a glória não desce, parece que ela despenca assim de repente. Mas tem dia que a gente está tão assim, às vezes na terra, que a gente não repara o que Deus fez, irmãos. Todo culto é um culto extraordinário, amém? Mas é que eu e você temos que estar ligados no que Deus está fazendo. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando e brilhando. Então, irmãos, a glória de hoje é para hoje, amém? Amanhã não vai dar mais para essa glória. Amanhã a glória vai ter que aumentar. Então o culto de domingo vai ter que ser uma glória grande. No de quarta vai ter que ser maior do que a de domingo. No do próximo domingo vai ser maior do que a de quarta, irmãos. E Deus não para, a glória vai descendo. Até mesmo porque a glória não vai descer. Alô? A glória não desce, irmãos, ela já desceu. Isaías fala o quê? Toda a terra já está cheia da glória. Agora abra comigo, é Abacuque capítulo 2, irmãos. A glória já está em você, Abacuque 2, olha o que Deus faz. Chore alamas. Abacuque capítulo 2, toda a terra já está cheia da glória, amém? Olha o que Deus fala aqui no versículo 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Irmãos, a glória já desceu, o que precisa agora é eu e você conhecer ela. A glória já está em mim, já está em você, é só você conhecer ela. Por isso que assim, quando uma pessoa tem um despertar em Deus, ela reconhece que tudo que ela precisava não está em pessoas fora dela, está dentro dela, porque a glória está em você. Não procure mais em homens aquilo que Deus despejou dentro de você, irmãos. Não olhe mais para os homens esperando alguma coisa, olhe para o céu onde não há variação de nada do que desce de lá de cima, irmãos. Não espere de um homem. Eu falo assim lá na igreja, alguns irmãos falam: pastor, quero começar a caminhar com você, vamos andar junto. Eu falo: cara, vamos para a mesa, vamos lá em casa ver eu brigando com a minha esposa, vamos lá para casa, eu sou gente também, eu também erro. Vamos lá para casa ver eu tratando as minhas filhas, irmãos. Aí eu falo: cara, você quer andar comigo? Vamos lá, vamos andar junto. Só que eu vou te avisar de uma coisa, eu vou decepcionar você. Cara, mas pastor, eu vou decepcionar você. Como você vai me decepcionar também? Não crie expectativa num homem, amém? Crie expectativa sobre o que aquele homem carrega. E quando o homem falhar, você não vai olhar para as falhas, irmão. Sabe por quê? Porque a graça que está ali é Jesus Cristo tocando, é Jesus Cristo fazendo as coisas, irmãos. Então não dá mais para parar em algum tempo de coisas, irmãos. Mas depois de arrancar é tempo de plantar, irmãos. E sabe como que você planta alguma coisa? Quando você arranca alguma coisa, você vai plantar. Você planta, irmãos. Não é você, agora então quer dizer que eu tenho que quebrar tudo. Não, irmãos, não é quebrar tudo. Eu vou ter que agora sair apontando o erro de todo mundo. Não, irmãos, não é isso. Não são dias de apontar o erro das pessoas. São dias, sabe do quê? De fazer o que é certo. Não é apontando um erro que você desconstrói alguma coisa. É fazendo o certo que você desconstrói alguma coisa.
Agora, irmãos, são dias de menos dedo apontado e mais mão estendida para uma geração. São dias agora de menos sermãos bem pregados e mais mãos estendidas para uma geração. Fala, cara, você pecou, mas eu sei que a graça está sobre você. Ela te reposiciona em Cristo, porque toda a terra está cheia da glória. O que falta agora é o seu conhecimento. Então não são mais dias, irmãos, de entrar nesse lugar, de apontar os erros, irmãos. São dias agora de ser um homem ou uma mulher bem posicionada. Porque um homem ou uma mulher bem posicionada, onde ela está, as pessoas vão ter medo de pecar do seu lado. E não é porque você é um crente espiritual, não é, irmãos. É porque você carrega algo que ali mostra a diferença. Sabe como que você sabe que as coisas estão ficando boas para você? Quando alguém tem medo de mentir do seu lado. Não é quando você aponta, isso aqui não, irmão, está repreendido. Não é apontando, é alguém falando, cara, não vou mentir ali, porque eu sei que aquele cara, alguma coisa vai acontecer se eu mentir ali. Então é isso que Deus quer nos levar para esses dias, irmãos. Um tempo de a gente não mais apontar, mas sim agora poder fazer o que é certo. E para você e eu desconstruirmos algumas coisas, nós vamos ter que sair de um lugar, irmãos, e começar a nos movimentar, amém? São dias do corpo de Cristo se movimentar. A cabeça, que é Cristo, está dando uma ordem para esses dias. Vamos nos movimentar mediante aquilo que eu estou liberando. Então são dias de se mover. Não dá mais para ficar parado esperando as coisas caírem do céu. São dias de a gente falar, não, o que tem que fazer? Então vamos para cima. Olhar para os pastores e falar, pastor, o que eu posso fazer? Aonde nós vamos chegar? Qual que é o propósito? O que nós temos que fazer? E quando você entender, comece a trabalhar por aquilo. A Bíblia fala que Eli estava no seu lugar de costume. Quando recebe uma notícia, o que acontece com ele? Ele cai e morre, irmãos. Se nós não sairmos de um ambiente de costume nosso, nós corremos um sério risco de acabar mortos, irmãos, sobre a nosso próprio apoio. Não se apoiem, irmãos. Deus vai tirar alguns apoios de algumas pessoas aqui, amém? A começar pelo meu. Mas pastor, não dá para apoiar mais, cara. Não dá mais. Agora é Ele te submetendo à vontade dEle. Não dá mais agora para se apoiar em coisas, irmãos. Deus vai tirar o apoio de algumas pessoas aqui nessas noites, irmãos, para que você possa experimentar realidades no Senhor nos próximos dias. Abra comigo Neemias capítulo 1, versículo 1. Nós vamos entrar nesse lugar, irmãos. Neemias capítulo 1, versículo 1. Quantos estão dispostos a junto comigo reconstruir, irmãos, uma geração? Diga glória a Deus. Aleluia. Neemias capítulo 1 diz assim, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anami, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhe perguntei acerca dos judeus que acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram no cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Escuta, depois que é derrubado, nós temos que começar a reconstruir. Se alguma coisa foi quebrada na sua vida, é uma noite de reconstrução. E não terceirize aquilo que você tem que fazer, amém? Não peça para Deus fazer o que você tem autoridade para fazer. Não peça para que Deus mova aquilo que você tem que mover. Um dia Jesus Cristo no barco, irmãos, vai para um caminho, vai para uma cidade de Gadaré, e estava uma tempestade naquele ambiente. Agora vamos lá, irmãos. Jesus passava a noite toda orando, amém? Igual a gente, né? Jesus passava a noite toda orando, e o dia ele fazia o quê? Ele saía pregando. Então ele orava de noite e pregava de dia. Quando que Jesus dormia? No barco, irmão, na tempestade. Na tempestade vai dormir, irmão. Deixa as águas, que Ele está cuidando de você. Jesus dormia na tempestade. Então, e a tempestade hoje tira nosso sono. Não pare não perca a noite de sono por causa da tempestade, irmão. Vai dormir, porque é lá que Deus vai começar a cuidar de você. O texto continua: foi derrubados e suas portas foram destruídas pelo fogo.
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, até aqui, a primeira coisa que Neemias ele faz, quando ele entende que o povo precisava de uma reconstrução, o povo dele estava passando humilhação, o povo dele estava passando necessidade lá fora. Irmãos, existem homens e mulheres que Deus colocou uma palavra sobre nós para que nós servíssemos elas lá fora, passando necessidade e humilhação. E o que nós estamos fazendo nesses dias? Como temos agido nesses dias, irmãos? Quando Neemias ele olha aquilo e fala: uau, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Homens indignados. Eu quero profetizar uma geração de homens e mulheres indignadas nessa igreja, aonde vão sair daqui e falar: não, eu preciso fazer alguma coisa para essa geração, eu preciso mudar, eu preciso reconstruir os muros que foram quebrados, eu preciso fazer alguma coisa. Então quando o sentimento de indignação, irmãos, ele tem que nascer no nosso coração todos os dias, de olhar para fora e falar: Senhor, pessoas precisam de alguma coisa que eu carrego, pessoas precisam de um legado que está sobre a minha vida, sobre a minha casa. Irmãos, o evangelho é quando você se preocupa com o próximo, é quando você pensa no próximo, é um Deus singular que trabalha no plural. Um dia Deus chega para Gideão e fala: Gideão, cara, você é demais, eu sou contigo. Imagina se Deus falasse para mim e para você: uau, eu sou contigo. Nós ficaríamos aqui: uau, estufamos os peitos, Deus é comigo. Ninguém pode pisar no ungido de Deus. Aí Gideão fala assim: Senhor, Gideão dá uma pregadinha para Deus, amém? Ele fala: Senhor, se o Senhor é conosco, porque Gideão entende: se Deus é comigo, então agora eu vou ter que trabalhar pelo povo. Escuta, se Deus é com você, irmãos, não é porque você é bonitinho, amém? É porque Ele quer que você trabalhe por uma geração, por um povo. Deus fala com Gideão no singular e Gideão responde no plural, irmãos. É o que Deus quer fazer nesses dias, liberar uma palavra para que eu e você podemos sair daqui essa noite com um sentimento de indignação. Haver algumas pessoas lá fora que precisam, irmãos. Antigamente, nos dias de Jesus, irmãos, quando uma pessoa passava necessidade, ele saía na rua gritando. Um morador de rua naqueles dias saía gritando assim: tzedaká, tzedaká, tzedaká. Ou seja, justiça, justiça. Alguém faça justiça para mim nessa cidade. Irmãos, existem pessoas lá fora clamando por justiça, e nós carregamos a justiça em nós, porque a Bíblia fala que o reino de Deus ele é paz, justiça e alegria. Então a justiça está em você, e existem pessoas lá fora que precisam de uma justiça que somente eu e você carregamos. E eu não estou falando de você somente sair para a rua para alimentar a fome de pessoas, irmãos, porque isso algumas pessoas, até mesmo outras religiões têm feito isso, mas é justiça, irmão. Sabe que a justiça é igualdade. É você pegar alguém, irmãos, que tem problema com droga, irmãos, chamar para sua mesa e falar: cara, vem aqui, eu vou te ensinar o que é ser uma pessoa diferente. Isso é justiça, irmãos. É você pegar um órfão, levar para sua casa e falar assim: vamos sentar na mesa comigo, vou te ensinar o que é ser pai, vou te ensinar o que é ter um pai. E Deus vai nos levar para esse lugar, porque Ele tem nos levado lá na igreja para esse lugar esses dias. É justiça, irmãos. E nós carregamos a justiça em nós temos que liberar a justiça para outras pessoas. E Neemias, ele vê aquela circunstância, ele fica indignado. Ele fala: não, eu preciso fazer alguma coisa por essa sociedade, por essa geração. Agora, irmãos, líderes indignados geram liderados indignados, amém? Homens que carregam um sentimento de indignação vão influenciar alguns outros homens perto de você. As pessoas vão olhar para falar: não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Um dia chegaram para Davi e falaram: Davi, Saul, ele morreu. A Bíblia fala que Davi faz o que? Ele rasga as próprias vestes, e os soldados que estavam com ele também rasgaram as vestes, irmãos. Eu sei, irmãos, que nesses dias Deus está levantando líderes que carregam uma indignação dentro deles, irmãos, para que nós podemos caminhar sobre uma visão junta com eles. São dias de olhar para algumas pessoas e ver o que ela carrega para liberar sobre uma geração. Mas a primeira coisa que Neemias faz, irmãos, quando ele descobre que o seu povo estava em humilhação, sabe o que é? É chorar.
Ah, mas pastor, chorar não resolve. Chorar resolve, irmãos. Chorar resolve. Abra comigo Salmo 126, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Oh, yeah. A primeira coisa que Neemias faz, ao ver que o seu povo estava em necessidade, é chorar. Agora, irmãos, só podemos se levantar para reconstruir algo que nós choramos por aquilo, amém? Se nós choramos por pessoas, nós vamos reconstruir pessoas aqui dentro. Se nós choramos por uma geração, nós vamos reconstruir pessoas aqui por uma geração. O que não dá é para não chorar e querer reconstruir. Neemias entendeu, quando ele vê, ele fica indignado. Aquilo tocou Neemias por dentro, irmãos. Existe coisa que toca você por dentro, não toca? Algumas coisas que você vê, matérias que você vê, que toca você por dentro e te faz chorar, irmãos. Salmo 126, versículo 5 diz assim. Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas. Ei, se vocês estão semeando com lágrimas, se nós estamos chorando por uma geração, se nós estamos chorando por um avivamento, se nosso coração eu amo aquelas pessoas que começam a ver uma pessoa assim necessitada, ou tem aqueles crentes miojo, né, irmãos? 3 minutinhos se derrete todo. A minha esposa, irmãos, eu brinco com ela, tem dia que Deus passa lá na Mogi Dutra, ela está chorando aqui já, irmãos. É porque isso é um ambiente de choro, irmão. Tem que chorar mesmo. Pode chorar, irmãos. Pode chorar mesmo. Não é pecado. Não é pecado você chorar. Ah, não, eu sou crente, irmão. Sou homem de Deus, sou vaso, não posso chorar. Chore, irmãos. Se você está semeando com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Ah, mas pastor, eu estou chorando muito, eu estou saindo chorando. É melhor ainda. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Se nós somos uma geração que vai lançando uma palavra, Jesus te ama, mas você vai para o quarto e chora por ele. Ah, irmãos, nós estamos vendo isso lá na igreja. Algumas pessoas nós não conhecíamos. Nós pegamos algumas pessoas lá na igreja, falamos, vamos chorar por eles, vamos chorar. E começamos a chorar por eles. Eles vieram para a igreja sem a gente fazer nada. Nem pregamos para ele, só choramos. Eles nem nos conheciam. Nós pegamos algumas fotos e começamos a chorar. Acabava o culto, vamos chorar, irmãos. Somos os caras aqui, vamos chorar. Acordava de madrugada, vamos chorar mais um pouquinho. Porque nós estávamos indignados com uma geração. Quando eu e você tivemos esse coração de indignação, nós vamos chorar e vamos trazer nos nossos feixes frutos de alegria. Nós vamos colher com alegria, então não tem problema chorar. A primeira coisa que Neemias faz é chorar, irmãos. Independente do que você quer reconstruir, comece a chorar. Se é o seu casamento, pastor, eu preciso reconstruir meu casamento, chore por ele. Se relacione com ele, não terceirize. Faça você o que tem que ser feito. Não peça para o seu pastor fazer o que você tem que fazer, irmãos. Reconstrua, se relacione, chore por ele. A Bíblia fala que o profeta Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos, amém? E a Bíblia fala que ele começa a profetizar no vale de ossos secos. Só que antes de profetizar, o que ele faz? Ele dá uma volta, ele se relaciona. Irmãos, são um dia de a gente sair um pouquinho da igreja, irmãos, e se relacionar com as coisas lá fora, não com o pecado, amém? Não é com o pecado, o pastor falou que eu tenho que me relacionar com tudo lá fora. Não é pecado, irmãos. É se você andar sobre o vale de ossos secos e começar a chorar e a profetizar, para que uma geração se levante, irmãos, com vida, para ser tocada pelo Senhor nos próximos dias. É o que Deus quer de mim e de você, irmãos. Uma geração que vai chorar, irmãos. Agora, depois que Neemias chora, ele entra em um lugar de separação, amém? A Bíblia fala que depois que ele chorou, o que ele fez? Ele foi jejuar, irmãos. Ele foi orar, ele se separa. Ele se separa. Quando você entende, irmãos, o processo de uma reconstrução, irmãos, você vai agora depender de Deus, não mais das suas forças, amém? Porque para reconstruir alguma coisa você não consegue sozinho. Você precisa de Deus, então você separa. Separa, vai para o jejum, vai para a oração, irmãos. E essa palavra é para mim também, amém? Está doendo aqui em mim, irmãos. São dias de nos separar, igreja. Se nós somos uma geração indignadas com uma geração que vive lá fora, nós vamos ter que chorar por ela, jejuar por ela e orar por ela.
Porque nós carregamos o tzedaká, nós carregamos a justiça, irmãos, que eles precisam. Nós carregamos isso, irmãos. Agora, pastor, eu não tenho força. Uau, é aí que você está forte, amém? Se você não tem força, é aí que você está forte. Paulo nunca foi pegado fraco, porque quando ele estava fraco, aí que ele estava forte, Mailton. Pastor, eu estou sem força, não dá mais. Uau, é aí que Deus quer pegar você. Porque se um dia você achar que você é bom para alguma coisa, você não serve mais para Deus, amém? Eu falei isso lá na igreja. Se um dia eu for um bom pastor para vocês, sem a graça do Senhor, vocês podem ir embora, porque não sirvam mais para o evangelho, irmãos. Porque é a graça que tem que nos capacitar, é a graça que tem que nos fazer homens e mulheres de uma dimensão maior, irmãos. Não é o que você sabe, não é o que você sabe, isso é interdependente do seu conhecimento humano, irmãos. Isso agora trata de entendimento do reino, irmãos, para desfrutar a realidade dos céus. Não trata mais da sua teologia sistemática, seja ela qual for, irmãos. Teologia é muito bom, eu estudo teologia, mas quando eu chego diante dele eu tenho que largar a teologia, irmãos, porque a teologia que Deus aceita é uma teologia paradoxal, amém? Falei bonito agora, né? É uma teologia, e quando você fala, cara, não estou entendendo isso aqui, então deixa, não precisa entender, irmãos. Não dá para pôr Deus numa mesa e querer decifrar as partes dele, ele é muito mais, ele vai além disso. Entendimento humano não consegue, irmãos, decifrar as coisas do Espírito. Agora a Bíblia, Paulo fala que um homem espiritual discerne todas as coisas. Sabe por que um homem espiritual discerne todas as coisas? Porque a visão dele é outra, irmãos. E não é, Deus vai mudar nesses dias a forma que você enxerga algumas coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 fala que tudo foi criado nele, tudo vem a partir de Cristo. Tudo que existe vem a partir dele. Então quando você olha para alguma pessoa a partir dele, você não vê mais uma pessoa, você vê a glória que habita naquela pessoa. Por isso que Jesus olhava para uma prostituta, irmãos, e via uma grande mulher adoradora. Por isso que Jesus olhava para um cobrador de impostos mau caráter e via nele um grande homem de Deus. Por isso que Deus via, irmãos, um usuário de droga, irmãos, como eu, e enxergava um pastor pela graça dele, irmãos. Isso é a graça, não dá para explicar, irmãos. Isso é a graça, porque nós temos que enxergar a partir dele, do ponto de vista inicial, que é Jesus Cristo, pastor. A nossa visão tem que estar a partir dele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Pastor, eu quero um casamento mais abençoado. Quantos querem um casamento mais abençoado? Eu quero, irmãos. Meu já é abençoado, glória a Deus. Mas para mim ter um casamento abençoado, eu não preciso que Deus esteja somente sobre o meu casamento. Eu preciso que agora o meu casamento esteja a partir dele. Então eu pego tudo que eu tenho, eu levo para Cristo, irmãos. Se você não quer mais errar, leva tudo para Cristo, irmãos, e se submeta à vontade dele. Entra nesse rio, se joga de cabeça no rio da graça, irmãos. Deixa as coisas serem tocadas na sua vida. Paulo nunca foi encontrado fraco, irmãos, porque a sua fraqueza era potencializada na graça de Deus, amém? Então se você está fraco nesses dias, irmãos, calma, Deus vai usar de você para construir algumas coisas nessa cidade, nessa igreja, nessa rua, na sua casa, na sua empresa. Eu sei que alguns homens aqui vão ser levantados, irmãos, como grandes homens com poder aquisitivo nesses próximos dias nessa igreja. Escuta isso, pastor, isso é profético. Mas aquilo que Deus vai fazer com você, irmãos, vai ser passar você por um processo para que o seu recurso esteja voltado somente para Ele, amém? E quando você tiver muito dinheiro, irmãos, lembre que tudo pertence a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E não me esqueça de convidar para uma pizza, amém? Glória a Deus. Irmãos, Neemias começa a orar e jejuar. Existem coisas que só Deus é capaz de fazer, mas nós vamos ter que interagir com a graça, amém? Nós vamos ter que interagir, irmãos. A oração é capaz de mover as coisas. Um dia eu ouvi o pastor falar, o pastor Alexandre, aquilo ficou no meu coração. A oração, ela muda algumas coisas. E ele falava assim, eu copiei de você essa frase. Ele falou assim: Elias orou e parou de chover, amém? Qual que é a diferença entre eu e você e Elias? Nenhuma, é somente que ele orou. Irmão, se você orar, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer.
Neemias, ele tem uma indignação, ele caminha num ambiente, ele fala, não cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ele chora, ele jejua e ele ora. Se nós entrarmos para a oração, irmãos, nós vamos aprender a orar, amém? Alô? Porque, irmãos, você entra para a oração, mas você não sabe orar ainda. Você entra para a oração, você fica lá 10 minutos na oração, a sua alma quer sair, você quer pegar um livro para ler, aí o WhatsApp começa a tocar, o filho bate na porta, controla a sua alma. Davi falava, aquieta-te a minha alma. Então passa 15 minutos, começa a melhorar, meia hora, agora ficou bom. Irmãos, a oração é isso, é você começar a submeter algumas coisas e levar para Deus, que as coisas vão começar a acontecer. Agora no versículo 6, irmãos, vamos lá, volta lá para Neemias de novo, vamos lá. Tô acabando já, irmãos. Eita, já passou o horário, já, meu Deus. Neemias, versículo 6 no capítulo 1 diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, o meu povo, sim, eu e o meu povo temos pecado. Irmãos, Neemias compreende que ele tinha que orar por aquele povo, mesmo um povo que tinha pecado. Ah, mas pastor, eu vou ter que gastar tempo com quem ninguém quer. É isso aí, irmãos, é gastar tempo com quem ninguém quer. Existe muito ouro no lixo, amém? Existe muito ouro lá fora no lixo, irmãos. Quando você começar a chorar por aquilo, começar a nos submeter àquilo, irmãos, as coisas vão começar a tomar uma nova visão, irmãos. Neemias conhecia o povo que ele trabalhava. Conheça o povo que você vai chorar. Se relacione, irmãos. Vamos para fora, vamos para cima. Vamos sair daqui essa noite e falar, eu preciso conhecer. Não dá mais para ficar somente agora conhecer a questão social de palavras e pregações. Não, eu quero ver o que é de fato. É chamar para a mesa, irmãos. E escuta, não trabalhe pela necessidade do próximo. Não trabalhe pela necessidade. Deus não trabalhou pela sua necessidade, amém? Ele trabalhou porque Ele te ama. E Deus amou o mundo de tal maneira que aí sim trabalhou para que o seu Filho unigênito viesse para a terra. Primeiro Ele amou, depois Ele trabalhou. Não faça sem o entendimento do amor primeiro. Antes de servir o próximo, ame o próximo. Irmão, Deus liberou uma palavra esses dias lá na igreja, que era para a gente abrir a igreja para fazer um restaurante comunitário. E nós falamos, uau, vamos começar. Aí esses dias Deus falou, não é para vocês fazer por necessidade, é por relacionamento. Aí eu falei, mas como assim? Eles precisam de comida? Ele falou, não, eles não precisam de comida, eles precisam de alguém para ensinar o que é ser um cristão. Aí eu falei, então tá bom. E aí, irmãos, começamos essa tarde, hoje foi o primeiro dia. Abrimos a igreja lá, aí veio eu e minha esposa, aí apareceu um camarada, um usuário de droga, veio outro, aí veio um outro jovem para almoçar com a gente lá, irmãos. Aí apareceu um cara que não é crente, não gosta de Deus, e ele é quase um ateu. Senta aqui, cara, vamos orar. Cara, vamos orar. Senhor, obrigado por esse alimento. Senta na mesa aqui. Irmãos, nós não fazemos porque eles precisam, mas porque nós amamos uma geração. E foi tão engraçado que nós demos o primeiro passo. E tem um dilema lá na igreja que nós brincamos, irmãos, é assim, pisa no Jordão que o Jordão se abre, amém? Nós não temos recursos, nós não temos às vezes nem pessoas, irmãos, mas nós temos uma palavra. Então pisa no Jordão que o Jordão vai se abrir. Aí, pastor, terminamos o almoço, liga uma mulher para a pastora, pastora, me dá o número da conta que eu vou depositar um dinheiro para vocês fazerem o almoço amanhã. Aí eu falei, pisa no Jordão que o Jordão vai se abrir. Passa-se 2 horas, chega o irmão lá em casa, pastor, estou com dinheiro aqui que um camarada que não é da igreja mandou ofertar para vocês trabalhar na obra social. Irmãos, o recurso vem, quando o propósito está alinhado, o recurso ele chega. Então nós temos que relacionar, começar a sentir, ir para fora com um sentimento de indignação, irmãos, para que as coisas possam ser tocadas, irmãos, para que Deus possa mudar algumas coisas, irmãos. Uma geração de propósito, irmãos, ela não consegue ficar tranquila. São dias de guerra. Olha para o seu irmão e fala assim, são dias de guerra. Por isso que você é uma flecha. Nós somos uma flecha. Porque nós somos dias de guerra, amém? Em dias de guerra não há paz. A Bíblia fala um dia que Jesus, aliás, a Bíblia fala que Jeú, ele vai para destruir Jezabel, amém? E no meio do caminho veio alguns camaradas querendo parar Jeú.
Aí fala: Jeú, é um tempo de paz, você vem para nossa cidade em paz? Ele fala: não tenho paz, aqui é guerra. Irmãos, aqui é guerra, vamos para cima, vamos para fora. São dias de guerra, não é dia de paz, irmãos. Nós temos que ir para essa sociedade e mudar algumas circunstâncias. E aí depois a Bíblia fala que Jeú, ele vai para quê? Para destronar um sistema de manipulação que era Jezabel. E Jeú, ele vai cavalgando. Quando ele chega perto da cidade, falava: uau, aquele ali é Jeú, porque ele cavalga como um louco. Irmãos, nós vamos ter que ir para fora e cavalgar como uma geração louca para mudar uma circunstância. A Bíblia fala que Jesus tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, nada mudava a visão dele, porque ele estava convicto de que ele tinha que ir para a cruz para curar as pessoas, para um propósito, não para. E aí depois que Jeú chega diante de Jezabel, ele olha para os camaradas lá em cima e fala: uau, ei, tem alguém aí comigo? Tem alguém aqui com você? Então derruba essa desgraçada daí. E empurraram Jezabel lá de fora. Irmãos, quando nós demos o primeiro passo, homens vão se conectar com a gente para cumprir o propósito. Quando eu e você entender o processo, nós vamos destruir um sistema lá fora, irmãos. Nós somos flechas, amém? Flechas na mão de um valente. O processo da flecha, irmãos, ela fica lá atrás, escondidinha. São um dia de se esconder um pouquinho em Deus, amém? Um arqueiro vai pegar uma flecha, ele pega a flecha de trás. Ah, pastor, eu estou tanto tempo aqui, ninguém lembra de mim. Calma, irmãos, Deus está curando você, amém? E aí depois que ele pega a flecha, o processo de uma flecha, qual que é o processo da flecha? O arqueiro tira lá de trás ela, depois ele põe no arco. Depois que ele põe no arco, ele puxa a flecha para onde? Para o peito. Deus vai tirar algumas pessoas aqui escondidas e vai trazer para o peito, para você sentir o cheirinho dele, amém? Vai para o secreto. Aqui a flecha fica sentindo as batidas do coração do arqueiro. E aí depois que a flecha está ali no coração do arqueiro, aí ela vai liberada para o propósito. Deus não vai te enviar se antes você está escondido nele e sentir o cheirinho dele, amém? E Neemias compreendeu isso, irmãos. Ele entendeu esse processo. Agora, para a gente finalizar, no capítulo 2, corre comigo aí, 2, no versículo 10. Sempre que você se levantar para reconstruir, irmãos, vai aparecer alguém querendo te parar, amém? Sempre que você der o primeiro passo, vai aparecer alguém querendo te parar. Capítulo 2, versículo 10 diz assim: Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Escuta, irmãos, quando vocês e eu começarmos a fazer algumas coisas, nós vamos incomodar algumas pessoas, amém? Pastor, vai aparecer Sambalate e Tobias, vai aparecer esses caras para parar o propósito. Mas não para, ande por convicção, não ande por vontade, irmãos, porque a vontade passa, mas a convicção permanece. A convicção permanece, a vontade ela passa, irmãos. E quando a gente compreende essa coisa, nós vamos entrar em um outro lugar, irmãos. Agora depois do capítulo 4, olha o que acontece. No 4, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Escuta, pastor, algumas pessoas vão ficar furiosas com o que vocês vão fazer aqui nos próximos dias, amém? Algumas pessoas vão virar cara. Algumas pessoas vão ficar furiosas com o que vocês vão construir nessa igreja, irmãos. Essa palavra é para essa igreja. Algumas pessoas vocês vão incomodar algumas coisas. Nós vamos ser uma geração de perturbadores de Israel, amém? Nós vamos perturbar, irmãos, o sistema religioso, irmãos, porque nós não caminhamos por uma religião, mas por um reino. Eu não mudei de religião, eu não era católico e virei evangélico. Eu era do reino das trevas, agora eu sou do reino das luzes. Então eu vou começar a incomodar algumas coisas. E olha o que o texto diz. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderes de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Ei! O que aqueles frágeis judeus, irmãos? Nós somos frágeis mesmo, porque é a graça que faz, não é eu e você. Então deixa eu achar que a gente é frágil. Deixa eu achar, não, isso aí tá com os dias contados. Não vai dar. Não vai conseguir, irmãos. Deixa eles olharem para nós e falar: vocês não vão conseguir. Nós somos frágeis. O que eles estão fazendo? Será que vão restaurar os muros? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar uma obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes
de entulhos e de pedras queimadas. Versículo 3: e Tobias o amonita que estava ao seu lado completou. Gostoso, irmãos. Sempre que alguém falar mal de você, irmãos, alguém vai vir para falar mais mal ainda. Olha o que esse camarada fala. Deixa eu falar, irmão. Eu quero profetizar aqui uma geração de semente, amém? Agora uma semente para frutificar, o que ela tem que fazer? Tem que abrir um buraco na terra, jogar lá dentro, jogar a terra de novo, irmãos, bater nela um pouquinho. Mas depois que ela foi plantada, ela começa a germinar. Se estão batendo em nós, irmão, deixa bater, irmãos. Nós somos uma geração de semente. Daqui a pouco nós vamos começar a frutificar sobre a geração, a frutificar sobre a nação. Versículo 3: Tobias o amonita que estava ao seu lado completou: pois construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Irmãos, quando alguém começa a falar de mal de algum propósito que você iniciou, pode aparecer Tobias, irmãos, para completar e falar: não, eles não vão conseguir mesmo. Mas e aí que as coisas começam a mudar, porque não é você que faz, é a graça que faz, irmãos. Não pare, não desista, irmãos. Não pare o seu chamado, irmãos. Redobre a atenção. Agora vamos lá para o versículo 17, irmãos, para a gente finalizar, prometo. Capítulo 4, versículo 17 diz assim: o que estava reconstruindo o muro? Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão, e com a outra seguravam a arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. São dias de guerra. Deixa a sua espada posicionada, igreja. Espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Irmãos, olha o que acontecia. Eles estavam reconstruindo os muros, pastor. Em uma mão ficava a espada, irmãos, e na outra ficava a colher, irmãos, para poder construir o muro, amém? Então vão ser dias de trabalhar, irmãos, com a espada na mão, porque vai vir gente, irmãos, para querer parar. Então você vai ter que estar atento para qualquer coisa voltar para a guerra. Então os camaradas estavam lá fazendo a obra, pegando a espada, pegando lá a pá de pedreiro. Aí vinha algum endemoniado. Eles tinham que parar o processo, brigar, depois voltar para o muro. Escuta, não dá para parar. É dias de reconstruir e dias de guerra, irmãos, para que o propósito seja cumprido. Mas nós vamos conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Muro fala de uma autoridade, irmãos, que Deus vai levantar sobre essa cidade, sobre essa geração. E eu acredito que isso vai acontecer a partir de nós, irmãos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quero que você fique de pé essa noite. Irmãos, eu quero que, se existem pessoas aqui nessa igreja, irmãos, que junto com esses pastores que eu amo, pastor Alexandre, pastor Daniel, dois caras que eu aprendi a amar de graça, irmãos. Não precisaram pagar nada, eu comecei a amar eles, amém? Se existe alguém aqui nessa igreja que essa noite, irmãos, junto com esses dois homens, querem reconstruir um muro, irmãos, fala: pastor, eu quero reconstruir essa geração, nós vamos para cima. Eu quero convidar você a vir até aqui à frente para nós orarmos juntos, irmãos. E Deus vai estabelecer em você, vai dar uma espada para você, amém? E junto com uma espada, Ele vai dar uma ferramenta, irmãos. Amém? Pode vir, vamos lá, irmãos. São dias de guerra, são dias de desafiar nossas espadas. Nós vamos adorar o Senhor e algumas coisas vão começar a acontecer nesses dias. Vem, pode vir, irmãos.